Então, agora, para os nossos amigos que nos acompanham pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos nesta noite de festa para nós, quando recebemos o autor das histórias versão espírita da Turma da Mônica, Ala Mitchell, juntamente então, com o seu companheiro Luiz Hu. Eles são os autores desta coleção espírita da Turma da Mônica, onde o Maurício de Souza, que faz a equipe dele, a ilustração, O nosso autor da noite é jovem, mas já bastante experiente, Ele é pós-graduado em educação, o que a gente entende que já é um grande caminho para tudo o que ele escreve. Administrador, empresário, então, como nós dissemos, autor desses livros com mais de 350 mil exemplares já vendidos. No fim, então, de 2014 foi que começou esse projeto, Ala? Muito bem. E tem também muitas matérias sobre esse trabalho nas grandes revistas, o que é para ele e para nós espíritas uma grande alegria, Também o Ala, nós queremos dizer que é natural de Salvador, e morou nos Estados Unidos há algum tempo, trabalhando lá. Foi colaborador da Tri-State Federation, entidade ligada ao Conselho Espírita Internacional. Então, está ligado ao Espiritismo e à divulgação do Espiritismo já há um bom tempo, Trabalhou na Federação Espírita Brasileira, eu também, viu, Ala? Só que há 40 anos atrás. E também no Conselho Espírita Internacional, E ele também nos eventos presenciais, porque faz muitas lives, nos eventos presenciais ele traz a coleção de livros que é autor, da Turma da Mônica, e também algumas obras de um projeto dele, que é da Folhinha Espírita, livros espíritas, o livros do Livro dos Espíritos para as crianças. Então nós temos muito a aprender hoje com o Ala, que traz como tema da noite a família, um caminho para a evolução. Então que ele seja muito bem-vindo, que as músicas aqui tocadas e a presença dos senhores, com essa energia maravilhosa que cada um traz, possa manter o ambiente elevado, para que possamos aprender. E que os espíritos fundadores desta casa e todos os outros que já estão do lado de lá, mas que carregaram, toda a vida, as funções, a existência desta casa, que não estaria em pé só pelos tijolos, mas que precisa daqueles que animem e que divulguem o Espiritismo. Então, que todos estejam aqui presentes na noite de hoje, nos ajudando na manutenção deste ambiente. Que assim seja. E também espíritos que são trazidos aqui para assistirem e aprenderem com o tema da noite. Com vocês, então, o Ala Mitchell com o tema Família, um caminho para a evolução. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de agradecer. Melhor assim?
Gostaria de agradecer o convite da casa, o convite de todos os colaboradores que, de certa forma, se reuniram, se organizaram para que a gente pudesse estar aqui também em Piracicaba, no meio desse processo dessas viagens que nós nos colocamos, né, para fazer durante esse período de quase 10 dias, desde quinta-feira da semana passada até amanhã. Então estamos na região, e mais uma cidade onde a gente é muito bem recebido, onde a gente vem aprender muito com vocês também. É muito bom quando a gente conhece as casas, quando a gente vê como vocês conseguem se organizar, realizar as atividades, e muito melhor ainda saber uma casa que já tem 116 anos de história, de muito trabalho, de muitas almas que passaram por aqui e se renovaram, buscaram se entender melhor e conheceram a doutrina espírita, porque a doutrina espírita permite isso, né? Que a gente possa compreender um pouco melhor sobre nós mesmos. E aí, para eu poder conversar com vocês, eu vou colocar os meus óculos, porque assim eu consigo ver todo mundo em Full HD, High Definition. Consigo ver todo mundo, até o sorriso, todo mundo lá atrás. Se alguém piscar o olho ali, eu já sei. Aí eu dou aquele grito na hora do microfone, e aí acorda, e aí a gente continua. Então, vamos começar. O conceito, o tema, eu gosto de trabalhar, acho que a ideia, para a gente entender um pouquinho melhor no início dessa tarefa, dessa atividade, é a gente entender os conceitos. Eu sei que você já sabe os conceitos, família, caminho, evolução, mas estamos aqui para poder refletir, porque a doutrina espírita é uma tríade, né? Tem um tripé muito forte, um tripé no qual tudo é balizado, que é a ciência, a religião e a filosofia. Então a gente utiliza a ciência para poder pensar, raciocinar, ter lógica na nossa fala. Tem um aspecto religioso que Emmanuel nos diz que é a religião, a parte religiosa da doutrina, que nos eleva até os céus. E a parte filosófica é que faz a gente pensar, devagar. Isso é tão importante, nos dias de hoje tem sido tão pouco utilizado. A gente tem ficado tanto tempo concentrado em algumas outras tarefas, em alguns outros objetos, que a gente não consegue ter tempo de trabalhar o ócio criativo, o tédio tem sido tão jogado para o lado, mas daqui a pouco a gente volta para esse tempo. Então a filosofia permite a gente entender, fazer igual com a mensagem de Emmanuel, ditada na Federação Espírita Brasileira por Chico Xavier, ditada pelo Reformador, inclusive, que Chico precisaria meditar Kardec, pensar Kardec, discutir Kardec, estudar Kardec. Isso é uma série de coisas para a gente poder ter maior informações sobre a doutrina espírita. Então, a família é um conjunto de indivíduos, é um conjunto de pessoas, quando a gente fala dos humanos, um conjunto de pessoas que geralmente estão ligadas por um laço. Esse laço é o laço consanguíneo, é o grau de parentesco que nós temos. Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, nossos filhos, primos, né? Essa família mais próxima, e aí depois os primos, os tios, são aqueles parentes, né? Aí quando chega outras relações, genro, nora, o pessoal, alguns já acham que nem é parente mais, né? Mas não, pode ser considerado parente sim, porque para alguns é até considerado segundo filho, segunda filha, de tanta afinidade que nós temos com esse espírito. Então isso ajuda muito no processo de aceitação de um novo membro na família e também de transformação desses membros, de acolhimento, porque é isso que a gente aprende aqui na doutrina espírita. Desde quando a gente vem pela primeira vez na casa, tem uma coisinha chamada atendimento fraterno. Olha que coisa incrível, o atendimento fraterno. E quanto é importante esse trabalho de atendimento fraterno, onde qualquer pessoa que chega ali naquela casa, naquela porta, independente de qualquer situação, de qualquer experiência que ele esteja passando,
ele vai ser ouvido, ele vai ser acolhido. E ele precisa ser ouvido, acolhido, sem julgamentos. Porque essa pessoa está passando por uma situação de ela encontra aqui a casa espírita como o único lugar possível de receber ajuda. Ele acredita que aqui ele não vai ser julgado, porque ele já foi muito julgado lá fora. Já está desesperado. De repente é a última opção, porque se eu não conseguir encontrar aqui ajuda, eu desisto de tudo. E muitas vezes essa pessoa que está ali pode ser um dos nossos familiares. Pode ser um dos nossos familiares. Então, família, por isso que tem um cantinho muito carinhoso, reservado por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os laços de família, os laços consanguíneos, laços de parentesco. Porque a gente tem que olhar para os nossos familiares para além do laço de sangue. Alguns de nós somos muito difíceis nessa relação com a família, porque a gente está aqui para reajustar os nossos problemas. As nossas dívidas são tantas com os nossos pais, com nossos irmãos, que quando a gente chega, a gente já fica, meu Deus, tem que sair, tem que encarnar do ladinho desse aí, dessa aí. Quando a gente prepara, quando a gente está no planejamento reencarnatório, a gente olha para baixo, conversa com o nosso guia espiritual e fala assim, como é que vai ser? E aí ele diz, olha, a gente vai lá, tem uma notícia boa ou uma notícia não tão boa. Porque eles não falam que é uma notícia ruim, né? Notícia boa ou não tão boa. Quais são as notícias? Então, a notícia boa é que você vai reencarnar, vai ter nova chance. E a notícia ruim? Então, rapaz, sabe aquela pessoa que você teve um probleminha? Que você perseguiu? Porque a gente só acha que a gente foi perseguido pelo outro, né? Só a gente foi perseguido, a gente foi injustiçado. A gente nunca pensa que a gente açoitou o coleguinha. A gente acha que fomos vítimas. Nunca lembra que somos algozes. Então a gente tem essa oportunidade. Os animais também vivem em grupos, porque a família é um grupo. A diferença é que os animais, eles vivem em grupos, por exemplo, os leões, né? As zebras, eles vivem em grupos e eles se acolhem, eles educam, eles orientam os seus pares, até esses pares estarem em condições de seguir o seu caminho pelo mundo. O que é muito parecido com a gente, né? Sim? Não? A gente consegue tratar, educar os nossos filhos, e aí quando eles estão naquela fase, a gente já bota para fora, vai, pode andar. A gente não é nem um pouco apegado com eles. Não, mas está tão cedo, porque você já vai agora. Não, mãe, não, pai, é porque eu já estou terminando a faculdade, eu tenho que ir, tenho que conseguir, eu tenho um estágio aqui, eu quero morar com meus amigos. Aí a gente, não, está muito cedo, calma, quando você tiver dinheiro suficiente para pagar o aluguel, aí você vai. A gente fica segurando. E aí não, e os outros países já é diferente, né? Os meninos já entrou na faculdade, nem volta mais para... O quarto é só para visita. Eles já vão embora, vai e volta, mas só temporariamente. Então os animais, eles vão deixando a natureza tomar o seu rumo, para que a gente possa também fazer parte do processo de cocriação do planeta. Porque é isso que nós todos estamos aqui, para fazer parte como co-criadores do planeta. Então eu tenho um pedacinho de colaboração, eu sou capaz de colaborar um pouco. Eu não estou aqui só para consumir o planeta, estou aqui só para gastar energia, consumir isso e aquilo. Senão a gente vai passar por aquele um dos livros do Chico, que fala sobre uma entrevista, né, do Além Túmulo, que quando a pessoa vai consumindo, jovem principalmente, vai consumindo, quando chega no mundo espiritual, ele sonha, né, tem um desdobramento, ele é cobrado, quantos você já consumiu? Quanto você já consumiu na Terra? Aí, não sei, não sabia que tinha que pagar, não, estou consumindo aqui. Não, já paguei em dinheiro. Não, mas não é só em dinheiro, você está consumindo aves, carnes, animais, energia, água, tudo isso o planeta está te dando. E o quanto você está dando de retorno? Então isso também tem um custo, tem um preço. Já o caminho é um espaço percorrido
por um determinado corpo em movimento. Qualquer corpo em movimento. Por exemplo, a gente veio de carro até aqui. Então, eu estava dentro do carro, o carro se locomoveu. Então, o corpo, o objeto, se locomoveu durante um espaço. Nós, de onde saímos do carro até chegarmos aqui, também nos deslocamos. Mudou. Não é mais o objeto, eu sozinho, com meus pés, vim e me desloquei até aqui. Percorri um espaço. É o que todos nós fazemos enquanto estamos encarnados. Precisamos atravessar um caminho. Precisamos passar por jornada. Qual tem sido a minha jornada? Quais são as decisões que eu tenho tomado, que tem me trazido até aqui, hoje, mês de maio, uma sexta-feira, mais um sextou, estamos aqui tentando aproveitar uma sexta-noite que poderíamos estar fazendo outras coisas, mas nos colocamos à disposição de ouvir algumas palavras que façam sentido para a minha vida, que possa modificar a minha vida para melhor. É uma decisão particular de cada um de vocês, nossa. E essa decisão tem que ter uma grande importância, porque esse período de tempo que nós estamos aqui, essa 1 hora e poucos minutos que nós estamos gastando aqui, ela tem que fazer algum tipo de mudança positiva na minha vida. Este caminho tem que valer a pena, porque ele não vai se repetir. E não é porque o Alan que está aqui hoje. Todos os dias que eu venho aqui para a palestra, a mensagem da palestra tem que mudar a minha vida para melhor, porque é isso que é o caminho. Eu tenho que andar para frente, porque se eu ficar estacionado eu não vou para lugar nenhum, e senão eu vou ficar igual, ou então eu vou ficar igual o coelho da Alice no País das Maravilhas, que aí ele passa rápido, com pressa, e passa para lá e passa para cá, e ele diz: eu estou com pressa, calma, sai da frente, eu estou com pressa. E aí ela pergunta: mas você está com pressa? O que aconteceu? Para onde você vai? Eu não sei para onde eu vou, mas eu estou com pressa. Se você não sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. Para que a pressa? Tem que haver sentido. Nossa vida encarnada tem que ter sentido. Quando a gente vai refletir sobre evolução, o conceito nos traz uma coisa incrível. Porque a evolução é transformação, é mudança. Algo se transforma, algo muda. E é uma mudança contínua, em que certas características simples, inicialmente simples, vão se tornando cada vez mais complexas. Simples se transforma em algo mais complexo. Quando a gente se preparou para encarnar, precisou de uma união de células. O espermatozoide com o óvulo encontrou a junção perfeita para a fecundação e nós começamos a nos multiplicar as células em algumas tantas, ao ponto de depois nos transformarmos em uma novamente. Esta uma, em um período de tempo, começou a aparecer algumas características, do simples para o complexo. Os braços, as pernas, a cabeça. Então, as nossas partes do corpo começaram a se apresentar. Então, tudo é assim. Tudo é assim. Desenvolvimento. É para isso que nós estamos aqui. E aí nós vamos na reflexão sobre as crianças. No livro Nossos Filhos São Espíritos, Hermínio de Miranda faz uma lembrança importante para a gente. Eu sempre recomendo esse livro, porque ele vai nos lembrar que o espírito que está se preparando para encarnar, ele é um ser que já existe em outra dimensão. E quando muitas vezes ele chega até nós, parece que a gente esquece disso e pensa que é uma folha em branco, que eu vou dizer o que é que ele tem que fazer, ele vai anotar tudo direitinho e vai fazer tudo direitinho. É assim que funciona? Não é assim. A gente vai receber esse ser, ele está no planeta Terra, assim como nós chegamos. Ele, para chegar no planeta, ele precisa
entender o que é esse planeta. Como funciona esse planeta? Em que época eu vou nascer? É uma época ainda da... Como é que funciona isso? Então nós, pais, avós, tios, todos aqueles que se envolvem, é ali um porto seguro. Conta aí, como é que eu faço? Ah, mas meu filho é rebelde, você não sabe como é que é difícil. Ah, mas nós também éramos rebeldes. Nós também éramos rebeldes. Alguns de nós continuamos até hoje sendo rebeldes. A gente esquece daquele trechinho lá da disciplina do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso a importância de sempre lembrar o Evangelho, de sempre fazer o culto no lar. Porque lembrando o culto no lar é que a gente reforça as características do homem de bem, da mulher de bem. Quando a criança chega, ela chega cheia de dúvidas. E geralmente quando a criança tem dúvida, o que ela faz? Pergunta. E ela pergunta uma vez só? Não. É uma maravilha esses anjinhos. Eles perguntam uma vez, perguntam duas, perguntam três. Aí o pai e a mãe já começam a ficar preocupados com as coisas que tem que fazer, começam a ficar nervosos, né? Aí a gente descobriu algo incrível para nos ajudar no processo. Quando a criança pergunta a primeira, a segunda, a terceira vez, eles estão sentindo ali que existe um ser que dá para confiar. É a eles que eles confiam. E aí me lembra uma propaganda que saiu um tempo atrás. Tem uma criança que ela é bem novinha, aproximadamente uns 6 anos. É uma família com os 3 filhos. Um mais velho, já adolescente, e uma outra mais novinha, de aproximadamente 3 anos. O menino, ele gosta de futebol, então ele está lá assistindo o hino do Brasil. Então ele está lá, bota a mãozinha no peito, e aí começa a cantar o hino. E aí tem aquela parte maravilhosa, porque o hino brasileiro, o hino do Brasil, é muito rico, não é? Rico de palavras. Palavras essas que a gente nem sabe o que significa. Diferente, quando a doutrina espírita é diferente. Quando a gente lê um trecho de um livro que a gente não entende, a gente vai lá no dicionário. Não é isso? Alguns mais apressados vão em outros lugares, né? No Google. Daqui a pouco a gente volta aí nesse negócio do Google. Quando a criança ouve a palavra fúlgido, chega e enche o peito para falar. Aí ele olha para si, eita, o que significa isso aí, fúlgido? Aí ele vai e corre atrás do irmão, primeira pessoa que ele confia para buscar informação. Aí quando ele chega lá, o irmão fala assim, fúlgido? Você é muito novo para saber disso, moleque. Sai daqui. Você não tem idade para isso não. E o menino corre. Aí o menino vai procurar a mãe. Aí pergunta à mãe. A mãe estava lá arrumando as coisas da casa. Aí ele pergunta. Aí a mãe, fúlgido, dá aquela coçadinha. Pergunta para o seu avô, que eu estou ocupado agora. Aí ele vai atrás do avô. O avô estava com a netinha, a irmã dele mais nova. A irmã mais nova estava mexendo no tablet. Aí ele chega e pergunta pro avô. Ele pergunta pro avô: avô, o que é fúlgido? Aí o avô: fúlgido? Eu sei, mas fúlgido. Começa a pensar. Aí a irmãzinha, olha só como eles são geniais. Nem sabe ler, mas sabe como funciona o danadinho. Aí ele vai, aperta o botãozinho e fala fúlgido, bem baixinho para ninguém ouvir. Aí o buscador trabalha, entrega a resposta e ela mostra para o vô. O vô olha, lembrei. Aí fala, fúlgido é algo que expande, que brilha. Você é fúlgido. Aí ele, legal, vô, obrigado. Aí, E aí ele descobriu uma palavra nova. Toda vez que a gente está com dúvidas, quando a criança está com dúvida, ele vai buscar nós, vai buscar os pais, geralmente.
E aí pergunta, pega a barra da saia, da calça, da camisa, pergunta: pai, o que é isso? Pai, o que é aquilo? É aquele momento das perguntas, dos porquês, né? É outro momento maravilhoso que todo mundo gosta muito dessa fase. É o porquê. Parece que nunca vai acabar isso. E aí ele vai perguntar. E aí na pergunta, a gente responde a primeira, responde a segunda, responde a terceira. Na quarta em diante a gente: toma aqui, filho, pelo amor de Deus. Vai brincar um pouquinho ali, vai. Vai, toma aqui, filha, vai brincar um pouquinho, procura aqui, ó. E aí eles vão. Porque aí a gente acha que começa a haver um silêncio em casa, tranquilidade. Aí o vizinho chega em casa, não vou nem bater aqui para não tirar do lugar, bate na porta de casa, ouve aquele silêncio, e aí pergunta: oi vizinho, tudo bem? Tudo bem. Como é que estão as coisas aí em casa? Tá tudo ótimo, maravilha. Tô vendo silêncio. Tá tudo bem mesmo? Tá um silêncio, é diferente hoje. Pois é, tá tudo bem. E seu filho tá em casa? Tá em casa. Sua filha? Tá bem. Onde é que eles estão? Não, estão no quarto. Então se eles estão em casa, estão no quarto, eles estão seguros. Será que eles estão seguros? Será que a gente sabe o que eles estão assistindo? O que eles estão vendo? Com quem que eles estão interagindo? O que está acontecendo? Quem é que está interagindo com eles, que está falando que é um jovem de outra cidade, muitas vezes? Eu poderia adentrar somente nesse assunto, mas esse é um tema de outra palestra. Então, é muito complexo, porque pode ser um ambiente totalmente seguro, a depender com quem se interage. Mas como nós estamos delegando parte desta educação, porque são dois tipos de educação. A educação técnica nós já delegamos para as escolas. Não temos mais tido tempo para poder participar delas, e muitas vezes. Isso em outras cidades. Eu sei que aqui em Piracicaba todo mundo está acompanhando direitinho. Eu fiquei sabendo. Então, todo mundo acompanha, que então é uma maravilha. Mas nos outros lugares não tem sido assim. São muitas tarefas. Pai, mãe, fora de casa, trabalhando o dia todo. E aí não consegue acompanhar, não consegue estar do lado. Quando a criança vai crescendo com as dúvidas e ele não consegue mais obter essas respostas com os pais, eles não vão desistir das respostas, só porque a gente não consegue responder. Eles vão continuar buscando. Só que aí ele vai pesquisar agora, buscar essas respostas com outras pessoas da mesma idade que eles e que sabem tanto quanto eles. Então eles se afastam da gente cada vez que isso acontece, porque eles não precisam mais, não tem mais o que trocar com a gente, não tem mais momentos de interação conosco. Então eles vão ter um momento de interação com outras pessoas ou pela internet. Por isso a gente hoje identifica e a gente ouve tanto sobre aquelas pessoas que são importantes na vida dos jovens. Porque importante significa também influência, aquilo que tem influência. Então, quem são os influencers dos nossos filhos? Quem são os influencers dos jovens? Quem são os influencers da nossa família? Então, a doutrina espírita é uma doutrina que faz a gente pensar. E pensar dá trabalho. Porque a gente não pode ficar no mesmo lugar na nossa jornada. Então, é difícil. Não é fácil. A gente precisa se deslocar. É o processo de movimentação, porque a doutrina espírita fala sobre movimento. Porque para evoluir precisa se movimentar. Porque senão os músculos atrofiam, fica tudo parado. Nós aprendemos duramente como aconteceu na Covid. As pessoas que ficavam doentes, ficavam internadas por tanto tempo, o quanto que acontecia os danos na pele, no corpo, nos músculos. Pessoas que ficavam doentes e depois as sequelas era como se fosse uma nova reabilitação total do corpo físico. A gente aprendeu na prática isso. Então quando a gente pensa da seguinte maneira, e eu vou convidar vocês agora para mais interação, e agora o negócio vai começar a ficar mais dinâmico.
Quem aqui já ouviu falar de Marcha e o Urso? Levanta a mão. A Marcha e o Urso. Muito bem. Marcha e o Urso, todo mundo conhece. Patrulha Canina, alguém conhece? Já ouviu falar? Muito bem. Ok. Ladybug. Não? Ladybug não. O negócio começou a ficar complicado. Agora vamos avançar um pouquinho. 13 Reasons Why. Alguém já ouviu falar? Meu amigo lá, minha amiga. Também já ouviu falar? Mais alguém aqui? Aqui, meu amigo também? Ok. 13 Reasons Why. Significa os 13 porquês em português. Porque tem gente que está preocupado aqui, fala assim, meu Deus, achei que a palestra era em português. Ficou complicado. Não sabia que tinha tradutor simultâneo. Tinha que ter tradução simultânea. Death Note. Alguém já ouviu falar? 1, 2, 3. Opa, aqui, meu amigo aqui. Muito bem. E para a gente fechar com chave de ouro, Tom e Jerry. Eu não sei porque vocês estão rindo. Eu ouvi falar desses desenhos, eu estou falando aqui só para... Estou seguindo aqui. Nunca ouvi falar. Tom e Jerry. Pica-Pau. He-Man. She-Ra. Caverna do Dragão. Pronto, nostalgia. Anos 90, anos 80, tudo. Festa total. Engraçado, quando eu faço essas perguntas dos mais antigos, desenhos mais antigos, até os mais jovens levantam a mão. Aí ele sabe, Pica-Pau, ele já ri, fala, meu Deus, não deixa ninguém ver isso, não deixa esse menino ver isso não. Para vocês verem, né? Pica-Pau, Tom e Jerry, pessoal, aqueles desenhos eram terríveis. Os bichinhos explodiam os outros, caçavam, o gato correndo atrás do rato, o cachorro atrás do cachorro, do gato, o gato atrás do rato, o rato não deixava barato e também aprontava por cima do gato. E tá todo mundo aqui bem. Todo mundo aqui sobreviveu a essa fase. Mas a gente gosta, né? Tanto que mesmo que os desenhos tenham mudado, a gente vai lá, sem muito ter o que fazer, a gente deixa os nossos filhos assistindo o quê? Marcha e o Urso. Como é que é possível? Por quê? Você já viu o que a Marcha faz com o coitado do urso? A tortura física e psicológica. O urso vai crescer traumatizado, igual a gente. Mas você sabe por que é um raro desenho ainda nesse estilo, né? Ainda nesse estilo, Marcha e o Urso é um raro desenho. Isso porque ele é de que país? Ele é da Rússia. É um país da Rússia. Por isso que ainda tem, porque ainda existe muito tradicionalismo, né? Então as coisas ainda estão caminhando, igual a gente aqui também no Brasil, né? Estamos caminhando. Então a gente está passando por todo esse processo. Eu perguntei dos Marcha e o Urso, Ladybug e Patrulha Canina, e a maioria levantou a mão. E por que levantou a mão? Porque quem assiste são os pequenininhos. E com os pequenininhos nós estamos assim coladinhos. Ela até rimou. Estamos coladinhos, do ladinho. Então estamos acompanhando de perto. Quando eles vão crescendo, na fase das perguntas, que a gente vai transferindo para os aparelhos, para a internet, eles começam a ficar mais distantes de nós. Então a linguagem já não bate. Não existe mais a mesma conexão. Então eles se afastam, começam a se conectar com outros, e aí nessa linguagem a gente não consegue nem conhecer mais quem eram esses personagens, quem são esses personagens. Por exemplo, 13 Reasons Why, 13 Porquês, aborda, é uma série da Netflix, que aborda uma experiência de uma jovem. A jovem que fez 13 fitas antes de tirar a própria vida, de cometer suicídio. Ela vai dizendo 13 momentos, situações dos quais fizeram ela tomar aquela decisão. E as pessoas que são citadas, os outros jovens que são citados nas fitas, ficam repensando aquilo. Imagine se a moda pega. Todo mundo vai se sentir culpado pelo processo da decisão.
uma série difícil, porque ela toca o tema e deixa todos nós muito desconfortáveis. Mas os jovens estão assistindo e a gente precisa assistir para poder saber como conversar com eles. Porque na minha época, e eu acredito na minha época de muitos de vocês aqui também, a gente teve que assistir alguns filmes na escola para poder saber como é que era a realidade de alguns temas, como drogas, sexo, guerras. Então a gente precisou aprender isso e discutir isso num lugar, num ambiente propício, que era a escola. Quando os jovens estão assistindo todos esses filmes, essas séries, e não tem com quem conversar, eles vão ainda trabalhar os mesmos resquícios das vidas anteriores. Porque é isso que nos desperta. Se eu tenho acesso a uma informação, não tenho com quem conversar aquele assunto, o que vai despertar em mim? Lembranças da vida anterior. Como é que eu evoluo nesse processo? Se eu não tenho uma pessoa para me guiar. No livro Conduta Espírita, capítulo 21, Perante a Criança, André Luiz vai dizer que os pais são os cicerones dos novos reencarnantes na Terra. Cicerones são os guias. Então, os jovens, crianças, têm os guias espirituais, como todos nós temos, e nós somos os guias encarnados deles. Então temos que ter esse compromisso, esse comprometimento, que é além do compromisso, de colaborar, contribuir com a nossa participação na construção de um planeta melhor. Porque mesmo que nós, ainda sendo muito egoístas, como somos, a gente tem que reconhecer que ainda somos um pouco egoístas, nós somos um pouco ignorantes em muitos assuntos, em muitos temas. A gente precisa evoluir, a gente precisa aprender sempre. Então, na medida que vamos vivenciando esse processo, a gente vai trocando. Então são temas difíceis, são temas complexos, mas eu gostaria de lembrar a mensagem de reflexão do Raul Teixeira, que mesmo com a doutrina espírita aqui ao nosso redor, aconteceu algo incrível. A doutrina espírita é maravilhosa porque ela faz a gente pensar. Só que ser espírita não é para qualquer um. E eu pedi para vocês me ajudar na finalização dessa frase. Ser espírita não é para qualquer um. É para quem? Ninguém falou? Todo mundo está com medo? Eu vou repetir. Falou lá atrás, eu não ouvi. Mas agora todo mundo vai responder o que acha, tá? Ser espírita não é para qualquer um. É para quem? É para quem estuda, é para quem aguenta. Porque depois que a gente conhece a doutrina espírita, que vai lendo os livros, vai estudando, a gente descobre que tudo aquilo que nos acontece é resultado das nossas próprias ações, escolhas, decisões. Pode colocar vários sinônimos. É a gente que decide. E essas consequências ou são fruto desta encarnação ou da anterior. E aí a gente não pode mais transferir para ninguém isso, porque antigamente era tão bom que a gente transferia, né? Não, a culpa é do meu irmão. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Meu pai saiu de casa, abandonou minha família, disse que ia comprar um cigarro, nunca mais voltou. Então antigamente a gente sempre transferia. Só que a vida, e as pessoas que a gente não tem uma proximidade, elas não estão nem aí. Elas não sabem da nossa realidade, da nossa história, que fez a gente estar aqui. A pessoa do trabalho, nosso chefe, muitas vezes, as pessoas, o imposto de renda, não está nem aí se você é órfão, se você não é, se você tem mãe somente, se você só tem pai. Ele vai te cobrar do mesmo jeito. Então a gente precisa ter que pegar e enfrentar esta nova situação. Por isso que a educação permite que a gente aprenda e aí vamos enfrentando as vicissitudes da nossa encarnação, que é outra palavra nova que a gente aprende aqui na doutrina espírita, né? Tudo isso que nos ocorre, as dificuldades, as facilidades, tudo aquilo que nos coloca em movimento, tudo isso aqui faz parte do nosso processo. E
Então, quanto a gente mais fica distante dos jovens, mais fica distante das nossas esposas, dos nossos maridos, maior é a distância da conexão. Porque imagina, se eu estou aqui tentando fazer uma conexão no Wi-Fi, que está ligado lá no pé da ladeira, está distante demais. Se está aqui perto, ok. Por isso que eu preciso encontrar formas de me aproximar ou de me reaproximar daqueles que eu amo. Daqueles que a gente acredita, diz que ama. Eu preciso estar próximo deles. Então preciso encontrar uma forma. Então quando eu falei aqui Death Note, quem soube? Quem sabia Death Note? Aqui, ali, ok? Death Note, uma vez eu perguntei, lá na capital paulista, eu perguntei quem já ouviu falar. Aí um pai disse que conhecia, mas não deixava o filho assistir. Mas o filho também já conhecia. Mas ele não deixava o filho assistir. Ou seja, o filho já ouvia, já sabia do que se trata. Com certeza alguns coleguinhas já têm até os livros, que são os mangás também. Tem o mangá, o gibi em japonês, e tem o anime, que é o que dá para assistir nos streams. Então ele disse que não deixava assistir. É aí a oportunidade de você assistir com os seus filhos. Porque aí você tem a possibilidade de estreitar o laço. Se puder ser no anime, no mangá, melhor ainda, porque no streaming, tudo que está no streaming, filme, série, a gente vê tudo sempre de forma acomodada. Senta no sofá, aperta um botão, aperta o botão do controle, liga e vai passando de um para o outro, né? Fase por fase. Então é muito tranquilo. No mangá, revistas, livros, você precisa ser mais ativo. Você precisa escolher o material, você precisa folhear. Terminou um trecho, você tem que olhar para o lado, terminar o outro trecho. Você tem que virar a página, que dá um trabalho. No outro não, no outro, cada trecho de cena que estava ali na página é automático, ele vai pulsando, você não precisa fazer nada. Você fica ali, dá até aquela dor nas costas, por causa do sofá, né? Deixa eu pegar um travesseiro, uma almofada melhor aqui. Aí encaixa melhor, fica uma maravilha. Já é uma oportunidade. Conhecer. Eu não sei do que se trata Death Note. Então vai lá e procura. Se puder, nem avisa para o filho. Vai lá, dá uma olhada nos 2 episódios, pelo menos, que você já vai saber quem é, igual novela, né? Eu tinha um professor de contabilidade que ele falava assim, contabilidade não é igual novela. Se você perder um capítulo, já era. Na novela não, você perdeu 15 dias, você vai lá, completa, você já entende tudo que está acontecendo na trama. Então, o Death Note e as animes, mesma coisa. Você vai lá, assiste, aí você já conhece o nome da pessoa, quem é o personagem principal, quem é o secundário, se tem mãe, se tem filho, se tem irmão, você já conhece um pouquinho da realidade. Aí quando você for ligar a TV, porque geralmente eles nem estão assistindo mais na TV, né? Tudo no celular. Então se você coloca na TV e ele chega e vê que você está assistindo a TV, primeiro ele já vai assustar. Ele já vai achar estranho que você colocou algo diferente na TV. Então você coloca e assiste com ele, com ela. É uma oportunidade. Aproveitar essas oportunidades. Se a esposa ou o marido, a mesma coisa. Tentar encontrar coisas em comuns para que a gente possa estreitar os laços familiares. A Joana de Ângeles, ela fala para a gente, no livro Vida, Desafios e Soluções, que a gente precisa entender o significado do ser integral. Porque todos nós aqui estamos, sabedores ou não, estamos buscando isso, que está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, teria Deus criado alguns espíritos bons e outros maus? Porque aí faria tão sentido, né? Nossa, um filho meu é uma maravilha, o outro, Jesus amado, o que aconteceu? Reajuste total. E aí a gente espera a resposta
que atenue de acordo com o que a gente pensa. Só que aí a resposta dele é diferente. A resposta dos Espíritos é: Deus criou todos, e esta palavra é a principal, talvez seja a melhor reflexão de todo o livro dos Espíritos para a gente fazer. Deus criou todos os seres simples e ignorantes. Aí ele complementa: e deu a cada um de nós uma missão para chegar à perfeição. Somos seres inteligentes, somos seres que buscam sempre o aprendizado. E aprendendo, a gente modifica o meio onde nós estamos. E aí a gente cria mundo, a gente modifica o mundo. Então Joana de Ângeles fala sobre o ser integral, que são as bases para a autorrealização. Então ela vai dizer que Jesus é o mais notável psicoterapeuta que existiu, porque ele vai trabalhar na sua mensagem tudo aquilo que nós precisamos, porque ele trata de tantos temas, que se a gente observar esses temas, a gente não precisa contestar as outras coisas, a gente não precisa perder tempo ou discutir assuntos com outras pessoas, porque tudo está ali. Porque o Evangelho é a boa nova que faz a gente entender melhor as leis de Deus, as leis divinas. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí muitas pessoas: nossa, mas que esse homem aí, ele se acha, né? Não, ele não se acha, ele tem certeza absoluta de como as coisas funcionam. E ele tem conhecimento suficiente para isso. Por isso que a gente não pode olhar Jesus como um ser meramente religioso, porque isso é um desmazelo com a nossa inteligência. Nós somos seres inteligentes. Eu preciso observar esse rapaz, esse ser que veio à Terra e mudou a história do planeta, entre antes dele e depois dele, fazendo coisas simples, morando num lugar desértico, mas deixou uma mensagem que mudou impérios. Quem é este homem? Quem é este ser? Quando ele é questionado tantas vezes pelos poderes locais, os políticos e os religiosos, ele sabe sempre responder. Os fariseus, não tendo capacidade de compreender a mensagem, sempre fica buscando uma forma de pegá-lo, fazendo perguntas, tentando jogá-lo contra a lei de Moisés, que era a lei onde todos respeitavam, ou desrespeitando Abraão. Então, quando Jesus fala: quem ouvir a minha mensagem nunca morrerá, porque viverá eternamente. E aí questionam ele: és tu então maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E aí Jesus responde: em verdade eu lhe digo que Abraão ficou muito feliz, exaltou o dia em que me viu, exaltou pelo meu dia. E aí quando ele falou de que me viu, exaltou: então você viu Abraão por acaso? Aí Jesus responde: em verdade eu vos digo que antes de Abraão vir ao mundo, eu sou. Aí quando a gente olha puramente a letra, a gente não faz ideia do que ele está falando. Mas quando a gente busca mais informações no livro A Caminho da Luz, o sentido da coisa acontece. Que a gente entende que Jesus, quando o nosso planeta ainda estava em formação, saindo da bola de fogo do Sol, aquela bola incandescente, buscando ainda uma órbita em torno do Sol, esfria, congela, descongela, vira água, mar, dá vida aos peixes, a todas as bactérias marinhas, todos os seres marinhos que depois vão para a terra, que dá origem, que tem as plantas, e tudo isso acontecendo. Jesus já era o quê? Espírito puro. Então a diferença entre nós e ele é grande, mas ele disse uma mensagem muito incrível: vós sois deuses,
fareis o que eu faço e muito mais. E é essa mensagem que Joana de Ângeles traz. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Mas essa mensagem é uma mensagem de desafio, é uma tarefa desafio, que deixa a gente incomodado com a nossa posição atual, para que a gente possa entender as mensagens do Evangelho de forma real, verdadeira, e não meramente como uma mensagem obrigatória de cumprir. Só que essa mensagem, que é uma proposta de desafio, ela só pode ser entendida por seres amadurecidos espiritualmente. Palavras de Joana de Ângeles. Se quem alguém discordar, discorda dela. Não sou eu que estou falando, estou repetindo. Então aí a gente começa a compreender melhor. Então a proposta de desafio para todos nós. Não esses desafios que a gente vê espalhando-se pela internet, onde as crianças vão buscando atender essas respostas, esses desafios, que muitas vezes vão causar tragédias em casa. Automutilação, autossufocamento. É desafio que é o mais difícil, porque tirar a própria vida é muito fácil. Automutilar é muito fácil. Agredir o outro é muito fácil. Xingar o outro é muito fácil. Fechar alguém na rua do carro é muito fácil. Chutar um animal, chutar um cachorro, chutar uma pessoa na rua é muito fácil. Ajudar essa pessoa na rua a sair desta vida, isso é difícil. Reclamar com o filho, botar de castigo, bater, é fácil. Ajudar esse espírito rebelde a se tornar uma pessoa melhor, fazer com que ele entenda quem ele é e ele entender que ele pode brilhar, isso é difícil. Fazer aquilo que a gente está acostumado a fazer todos os dias, que nos deixa acomodados, tranquilos, sem nos preocupar com coisas maiores, trabalhos e tarefas mais árduas, é fácil. Sair deste processo, isso é difícil. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz. Este é o convite. Porque assim como aconteceu dentro da ideia da Turma da Mônica, dos livros, são livros que trabalham esse tema de uma forma lúdica, sempre de uma forma lúdica. E ele aproxima um personagem com conhecimento de pessoas que ainda estão buscando conhecimento, entender a sua realidade aqui. Então, quem aqui já ouviu falar, conhece a Turma da Mônica? Por favor, levanta a mão. Só que conhece, quem não conhece pode deixar guardadinho embaixo aí. Quem é aquele menino de camisa amarela com calça quadriculada? Qual é o nome dele? Tá vendo? Não preciso nem mostrar, vocês já sabem quem é. Cascão. E qual é a característica do Cascão? Não gosta de banho, alguém falou não gosta de água. Na verdade não é que ele não gosta de água, ele até gosta. Ele gosta da água. Ele aqui, a água lá bem longe, bem distante dele. É que ele tem pavor de água, ele tem medo, tem fobia. Então existe aí um conflito. A gente precisa ter empatia. Os meninos, as outras crianças têm empatia com ele. Mas brincam e tudo mais. Mas existem várias crianças com outros medos. Então a gente busca entender a empatia. Quem aqui tem um Cascão em casa? Não revela, calma, estou brincando. E aquela menina de vestido amarelo, qual é o nome dela? Magali. E qual a principal característica da Magali? Comilona. Ela come de tudo, tranquilo. No livro Magali em Outras Vidas, é o terceiro livro nosso, a gente revela finalmente como ela ficou comilona. O segredo está em outras vidas. Tá? Talvez o do Cascão também, né? Então, se vocês quiserem conhecer, tá lá o livro. Não vou dar spoiler. Podem lá conhecer. Podem folhear os livros, não precisa comprar os livros para olhar, obviamente. Vocês podem ir lá, dar uma olhada. A gente sempre sugere que qualquer presente bem dado para alguém é aquele presente que a gente escolheu, conheceu, escolheu e deu. Muitas vezes aquele que a gente fez, né? Uma carta bem feita, montada, é um dos melhores presentes. Um livro, você puder dar uma lida no livro, conhecer do que se trata o livro, e aí você sabe o que você está dando. Por isso que a mensagem da doutrina espírita é tão forte. Então lá a gente revela como a Magali ficou comilona.
Mas aquele menino de cabelo espetado e camisa verde, qual é o nome dele? O Cebolinha. E qual a principal característica do Cebolinha? Armar planos. E o que mais? Alguém falou que fala errado. O Cascão não fala errado. O Cebolinha não fala errado, não. A gente que fala errado. Ele fala elado. Ele troca as letras. Ele apronta. Faz muitas brincadeiras e muitas travessuras. Treinei o dia todinho para falar isso. Fala igualzinho o Cebolinha. Agora, e quem é aquela menina de vestido vermelho? A Mônica. Estou só encerrando já para a gente, as crianças que quiserem já vir, né? Tem coisa aqui, hein? A criança está chegando. A Mônica é a menina do vestido vermelho. Cuidado agora que vocês vão responder. Qual a principal característica da Mônica? Brava. O que mais? Briguenta, dentuça, eu vi aqui. Mandona. Ela é mandona. Alguém lá atrás falou assim e tentou esconder. Falou assim, ela é gorducha. O Cebolinha disse que a Mônica é baixinha. Como é que ela é baixinha? Você é do mesmo tamanho dele. As crianças me perguntaram várias vezes isso. Olha o que vocês fizeram agora, essas respostas. Isso é bullying. E o pior com agravante. Bullying na casa espírita. Já carimbo para espírito pumbral. Já tem passagem. Quando vocês passarem lá no desencarne, já está lá. Opa, está marcado lá o perispírito. Então a Mônica, ela é amiga dos meninos. Ela é forte, ela é empoderada. Toda vez que os meninos os meninos perturbam ela o tempo todo. Haja paciência, viu? Quem aqui não quer ter a paciência da Mônica? Então ela vai ouvindo aquilo, mas toda vez que os meninos entram em apuros, estão em confusão, quem que eles recorrem? A Mônica. Então eles sempre estão juntos, porque a amizade é isso, né? Vai além até da amizade, é um amor que eles compartilham. Então assim, todos nós aprendemos, muitos de nós aprendemos a ler com a turma da Mônica. Na capa dos nossos livros tem um personagem maior. Quem aqui sabe o nome dele? André. E André, ele é parente de alguém da turma, não é? De quem? Alguém sabe? Do Cascão, ele é parente do Cascão. E tem laços familiares com o Cascão. E tem laços consanguíneos e familiares. De verdade. Laços espirituais fortes. Então ele tem um papel fundamental na turminha da Mônica, que foi isso que um dos maiores presentes que o Maurício de Souza nos deu, a equipe dele, porque obviamente deu muito trabalho fazer os livros, fazer as histórias. Com o Luiz Ru, a gente troca muitas vezes as histórias vão e voltam. Existe, claro, obviamente os direitos autorais, mas o maior presente é o Maurício ter permitido que a gente brincasse com os personagens, fizesse os livros com esses temas e criasse um personagem espírita. O primo do Cascão, André, ele é um primo espírita do Cascão. E a turma da Mônica, quando descobre que o Cascão tem um primo, fala: nossa, Cascão, não sabia que você tinha um primo? Aí ele falou: pois é, eu tenho um primo, ele é espírito. Aí os meninos: ai meu Deus do céu, ai meu pai, não, ele não é. Aí ele fala: não sou espírito, eu sou espírita. Quer dizer, sou espírito também, mas sou espírita, com A. E aí os meninos perguntam: e o que é um espírita? E aí ele responde maravilhosamente: espírita é aquela pessoa que encontrou um grande tesouro, que é a mensagem do Evangelho, de uma forma lúcida. Porque essa mensagem do Evangelho é a que a gente leva nos corações e que nos transforma, nos faz entender a importância do autoconhecimento. Porque eu preciso me conhecer para saber dos meus limites, assim como os jovens também precisam saber dos limites deles. Porque eu não posso tudo. E eles precisam entender que eu não posso tudo, que eu também sou uma pessoa falha. Eu não sou um super-herói infalível. Eu sou uma pessoa com limites.
Eu também fico nervoso, eu também fico chateado, eu também fico cansado. Então, desde cedo, as crianças entendendo isso, eles são mais participativos, eles são mais amorosos, são mais carinhosos, são mais empáticos com os familiares e com as pessoas de fora. Então é isso que a doutrina espírita nos faz pensar, porque essa é a mensagem que estremece as bases da humanidade, porque todos nós que saímos aqui, lá fora somos pessoas melhores, e as pessoas quando veem a nós, o nosso comportamento, o nosso pensamento, nossas falas, eles olham para a gente de uma forma diferente, até muitas vezes perguntam: nossa, você frequenta alguma instituição, você frequenta uma igreja? E aí a gente, morrendo de medo, fala: ah, sim, a gente sou espírita. O quê? Você é o quê? Aí ele fala: é espírita. Fala bem baixinho, com medo, a gente fala, né? Mas eu não entendi, pode repetir? Aí você desiste: ai meu Deus, tá bom, eu sou espírita. Aí ele: ah, então é por isso que você é assim. Porque há muito tempo atrás, quando se iniciou a fundação da casa, há 116 anos, as pessoas que se diziam espírita eram perseguidas. Hoje, dizer-se espírita é uma questão até de status. As pessoas sabem que você estuda, que você lê muito. A maioria de nós espíritas somos pessoas com maior nível de educação do Brasil. São pessoas levadas a sério. São pessoas que uma palavra tem um poder diferente. Por isso a gente precisa ter responsabilidade. Essa é a nossa jornada. Esse é o nosso caminho para a evolução. E a gente sai daqui brilhando lá fora essa jornada. Então, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, a participação de vocês, o sorriso de vocês. Estarei disponível no final para tirar dúvidas, conversar, autografar os livros se for necessário. E eu espero que as mensagens de hoje tenham encontrado conforto nos corações de todos. Obrigado.